Olá amigos, como estão? Estamos prontos para mais uma apresentação na área de saúde hoje vamos a falar de um tema de nutrientes muito importantes que nós precisamos e vamos estar falando dos minerais. Os minerais são muito importantes para o nosso corpo e a ciência fala de 17 minerais essenciais. Agora, esta palavra essenciais, neste caso, eu acredito que não é muito correta, porque essenciais é tudo o que não se pode produzir no corpo e é certo, não podemos produzir estes 17 minerais essenciais no nosso corpo, mas o nosso corpo está feito do pó da terra. O pó da terra contém de 105 a 120 diferentes minerais. E assim que precisamos de todos estes minerais. E todos são essenciais, assim que praticamente todos os minerais são essenciais, mas eles distinguem de 17 porque isso é onde se está concentrando a ciência de nutrição. E este grupo de minerais estão divididos em dois grupos. Temos os macrominerais e estes são minerais dos quais precisamos mais de 100 miligramas por dia. E aqui os mais importantes temos o cálcio, o magnésio, o fósforo, o enxofre, e o sódio e potássio. Estes minerais também são conhecidos como eletrolitos. Nós temos bebidas que contêm estes eletrolitos, mas se queremos fazer as coisas corretamente, deveríamos obter estes minerais dos nossos nutrientes, dos nossos alimentos. Depois aqui temos outro grupo de minerais, que são os microminerais, ou os minerais traços. Destes precisamos menos de 100 miligramas por dia. E como já estava dizendo, se nós comemos uma dieta natural e uma dieta alimentos como Deus está fazendo, então não precisamos aditivos. E também os suplementos, mais bem. Os suplementos podem ser tóxicos, porque nós nunca sabemos exatamente a quantidade dos minerais que precisamos. E se recebemos excesso, então podem ser muito tóxicos. Nosso corpo, por exemplo, são 95% gases. E só 4% são minerais. Eu acredito que por isso algumas pessoas podem explotar facilmente, porque somos puro gás e alguns flotam no ar. E só 4% são minerais. Assim que se o corpo só tem realmente um corpo de 75 quilos, só vai ter 3 quilos de minerais. Um dia uma irmã estava dizendo, que interessante, porque incineraram a minha mãe e quando devolveram as cinzas, só recebi uma garrafa pequena de cinzas. Eu acreditei que eles tinham jogado fora o resto da minha mãe, mas então agora sei que não, que isso é todo o que ficou dela, porque o resto foi gás. Assim que, irmãos,
vamos a olhar agora quais são as funções dos minerais. Primeiro, são nutriente de construção. Precisamos minerais para produzir os dentes e ossos e a hemoglobina, que é a parte vermelha do sangue, e depois são reguladores. A função regulatória dos minerais é muito importante. E aqui o primeiro ponto que tenho aqui é que eles são responsáveis para o equilíbrio entre ácido e alcalino. Todos sabemos que é ácido. E poucas pessoas sabem que é alcalino, mas alcalino é o oposto do ácido. Por exemplo, vinagre é ácido, mas o cálcio sabemos que é alcalino, que vai neutralizando o ácido. Então, os minerais são responsáveis por o equilíbrio que nós precisamos dentro do nosso corpo dos minerais alcalinos e ácidos. E aqui temos dois grupos mencionados de minerais. Por exemplo, aqui na primeira linha temos o cálcio, magnésio, sódio e potássio. Estes são alcalinos. Depois, o fósforo, enxofre e o cloro, por exemplo, são ácidos. Agora, quando nós falamos de alimentos ácidos e alcalinos, então nunca nos referimos ao sabor que eles têm, senão ao conteúdo de minerais que tem. Se um alimento tem mais minerais alcalinos e depois de estar digerido, então este alimento é alcalino. Se contém mais minerais ácidos, seria ácido. Por exemplo, o limão. O limão é possivelmente a fruta mais alcalina que nós temos. E quando está na boca, está ácida. E quando cai dentro do estômago, ao princípio também está ácido, mas depois de digerir, então é sumamente alcalina. Assim que o limão é bom para alcalinizar o nosso corpo. Mas os minerais também têm outras funções, como transporte de nutrientes através da membrana, e também são responsáveis pela pressão osmótica, onde nós temos sal, também está atraída a água, e isso se usa nas células para hidratar as células. Por exemplo, nós precisamos de uma boa pressão osmótica lá para ter bem hidratadas as células. E depois também tem uma função na coagulação do sangue. Assim que os minerais sim são importantes e precisamos. Aqui temos um pouco de fontes de minerais. Não quero entrar a tudo isso porque não temos o tempo, mas vocês podem parar o vídeo e então podem estudar bem estas fontes. Aqui temos a primeira coluna, são os minerais, depois vem de onde as fontes dos minerais, e a terceira coluna então é a função que tem os minerais dentro do nosso corpo. Aqui temos dois eletrolitos, o potássio e a sal, e depois eu quero falar mais que nada do magnésio, porque sempre quando pensamos nos minerais, sempre pensamos primeiro em ferro, que o ferro pode ser muito tóxico para nós, e também pensamos no cálcio, porque o cálcio nós temos normalmente como uma quantidade de 1000 gramas, que seria 1 quilograma de cálcio dentro do nosso corpo. E o cálcio existe em quantidade mais grande.
dentro do nosso corpo, mas o magnésio é o mineral mais importante. Eu sempre gosto de comparar o magnésio com o professor dentro de uma aula de uma escola, de uma classe de escola. O magnésio é como o professor e os outros minerais são como os alunos. Se o professor não está presente, nada funciona. Se um dos alunos está faltando, então não está completa a classe, mas temos uma aula, temos uma apresentação. Assim que o mesmo com o magnésio. Se não está o magnésio, nada funciona no corpo. Aqui se está, nesta revista, aqui se está chamando o magnésio a lâmpada da vida. E aqui, à direita, está falando que o magnésio é muito essencial para uma boa saúde do coração. Assim que vamos ver como está funcionando tudo isto. Agora, a deficiência de magnésio parece ter causado 8 milhões de mortes coronárias repentinas só nos Estados Unidos durante o período de 1940 até 1994. É o Dr. Paul Mason que fez estas estimações e possivelmente são corretas. O magnésio é um mineral de rejuvenescimento e evita a calcificação dos órgãos e tecidos, que é característica da degeneração relacionada com o envelhecimento do nosso corpo. E por isso o magnésio é um mineral de rejuvenescimento, porque nos ajuda com as células. Vai de encontro a um vendaval de ciência médica que ignora o cloreto de magnésio, utilizado por via oral ou transdérmica no tratamento de qualquer transtorno crônico ou agudo, especialmente o câncer. Se queremos tratar quase qualquer doença, sempre precisamos o magnésio e especialmente um tratamento contra o câncer. Não podemos fazer isso sem magnésio. Segundo o Dr. Russell Blaylock, níveis baixos de magnésio se associam com aumentos dramáticos na produção de radicais livres, assim como a redução da glutationa. A glutationa é um antioxidante e isto é muito importante para reduzir a quantidade de radicais livres dentro do nosso corpo. E por isso nos está ajudando e limpando ao nosso corpo. Agora, para a produção da glutationa, nós precisamos magnésio. O magnésio em geral é essencial para a sobrevivência das nossas células, mas adquire mais importância nesta era em que nossos corpos estão sendo terrivelmente bombardeados dia a dia com metais pesados. Então, o magnésio nos ajuda contra os metais pesados. Sem o trabalho de limpeza e da quilatação da glutationa, as células começam a se descompor como lixo celular e os metais pesados se acumulam, tornando-se no ambiente perfeito para atrair a infecções mortais e câncer. Vários estudos têm demonstrado uma taxa de câncer mais alta nas regiões com níveis baixos de magnésio no solo e na água potável.
e o mesmo para o selênio. Assim que os dois metais, se faltam no solo e faltam na água potável, então vamos já experimentar uma taxa mais alta de câncer. Aqui em Egito temos um caso muito especial, porque a taxa de câncer em Egito é só 10%, comparado com a Europa e América do Norte, especialmente. Porque nas áreas rurais de Egito, em algumas áreas, não em todo o país, mas em algumas áreas, eles têm um conteúdo muito alto de magnésio. E a gente lá, que estão comendo os produtos agrícolas de lá, estão comendo um promédio de 2,5 a 3 gramas de magnésio por dia. E nestas regiões, praticamente, o câncer é desconhecido. A deficiência de magnésio é uma ameaça direta para a saúde de nossas células. Sem uma quantidade suficiente de mineral, deste mineral precioso, nossas células se calcificam e apodrecem, convertendo-se em base de cultivo para levaduras e fungos invasores, todos felizes para conseguirem estrangular nossa força vital e nos matar. Assim que, quando não temos o magnésio presente, então vamos a ter um desenvolvimento de fungos e levadura nas células e podem nos matar. É muito perigoso isso. A deficiência de magnésio é cancerígena e, no caso de tumores sólidos, um alto nível de magnésio suplementado pode inibir a carcinogênese. Assim que, em outras palavras, pode evitar que um tumor vai converter-se em um câncer. Se alguém estar interessado na saúde do coração, ele não tem como encontrar um remédio melhor que o magnésio. Quase todos os adultos estão preocupados com a condição do seu coração ou do seu sistema cardiovascular. A gente está muito assustados e tem muito medo a ter um ataque cardíaco. Alguns vivem com um constante temor, perguntando se algum cãibra ou dor na parte superior do corpo é um sinal de um ataque do coração. O fato é que os ataques cardíacos matam a milhões de pessoas cada ano. Assim que o cloreto de magnésio poderia sozinho mudar o panorama mundial da cardiologia. É incrível que a medicina não está usando mais fortemente o magnésio. A verdade é que os médicos não conhecem. Se comprovou que mudanças clinicamente significativas em uma série de eletrolitos se produzem em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, chamada ICC. Os íons do magnésio são um requisito essencial para muitos sistemas enzimáticos e claramente a deficiência de magnésio é um fator de risco importante para a supervivência de pacientes com ICC. O magnésio também é essencial para o relaxamento muscular. Baixos níveis de magnésio podem resultar em sintomas que vão desde a taquicardia e fibrilação à constrição das artérias, a angina e a morte instantânea. Assim que a falta de magnésio
é um assunto muito sério e nós precisamos cuidar isso. Eu sempre estou recomendando a todas as pessoas no mundo ocidental usar suplementos de magnésio. É praticamente o único suplemento que eu estou recomendando. Devido à falta de magnésio, o músculo do coração pode desenvolver um espasmo ou quiambre e pode parar de bater. A maioria das pessoas, incluindo médicos, não sabem disso. Só sem magnésio suficiente no corpo, vamos a morrer de um modo ao outro. Assim que, se não temos suficiente magnésio no corpo, podemos morrer de um ataque cardíaco, também de um derrame cerebral, e também podemos morrer por a toxicidade que se vai acumulando nas nossas células, por metais pesados que se vão acumulando, e por fungos e levadura que se vai a produzir dentro das nossas células. É vital compreender que nossa vida será encurtada severamente em qualidade e longevidade, por tal somente ficarmos tempo demasiado sem suficiente magnésio em nossas células. No entanto, quando alguém morre de um ataque cardíaco, jamais se vai dizer que se morreu de falta do magnésio. Sempre vão a dizer, não, se morreu de um ataque cardíaco. E por isso, como estabelecemos lá nos Estados Unidos, os primeiros anos, 55 anos depois de 1940, 8 milhões de pessoas possivelmente morreram de falta de magnésio e são sempre diagnosticados como mortes por ataque cardíaco. E a morte de ataque cardíaco está em primeiro lugar de causa de morte agora. E tem possivelmente muito que ver com a presença ou a falta do magnésio. O magnésio que é seguramente a mais poderosa e segura droga nutricional em toda a Terra. Não se considera uma droga em absoluto quando se toma por via oral ou quando se usa topicamente em forma de um óleo de banho ou como sal. Assim que nós podemos usar o magnésio oralmente, bebendo o magnésio. O magnésio vem uma forma de sal e também podemos usar o óleo de magnésio que vem em umas garrafas de mojar, e então você pode mojar partes do corpo para combater dores do corpo, e também podemos aplicar em todo o corpo, ou podemos pôr a sal na água da banheira, e então vamos absorver pela pele o magnésio. Mas eu acredito que é mais econômico quando estamos bebendo o magnésio, porque se você coloca magnésio dentro de uma banheira, então não vamos absorver todo o magnésio, e o magnésio é caro. Agora, os médicos que sabem algo acerca de magnésio sabem que se utiliza habitualmente nas salas de emergência para salvar vidas em casos de parada cardíaco, assim como para vítimas de derrame cerebral. Assim que os médicos sabem disso, que quando você chega ao hospital com um derrame cerebral ou com um ataque cardíaco, então o primeiro que fazem é injetar o magnésio, porque sabem que isso ajuda. Mas é melhor não esperar
para o caso de uma emergência. Começa a usar o magnésio agora mesmo. E é livremente disponível, especialmente aqui em Brasil, onde estamos neste momento. Então, aqui você pode comprar uns sobrecitos que tem como 30 gramas de magnésio, e se você usa mais ou menos uns 8 a 9 sobrecitos disso, e você coloca em 1 litro de água, dissolve tudo isso em 1 litro de água, e então isto é como uma primeira concentração. Depois disso, você usa 100 mililitros do concentrado e mistura com 900 mililitros de água pura, água potável. E desta segunda mistura, então, 100 mililitros da concentração do primeiro litro e 900 mililitros de água. Então, disso você vai beber mais ou menos uns 230 mililitros por dia. Mas tem que fazer isto em mínimo 3 aplicações. O magnésio também é laxativo, assim que é melhor não usar mais que de 60 ou 80 mililitros cada vez que você vai usar o magnésio. Mas usa então 3 vezes ao dia, e então com esta concentração você vai receber 1 gramo de magnésio ao dia. E esta é uma muito boa quantidade. Agora, é evidente que nenhum consultório médico ou farmácia familiar pode ficar sem magnésio. As soluções de cloreto de magnésio obtidos da água do mar oferecem um milagre médico. Agora, estas soluções o magnésio produzido da água do mar vem das algas do mar. Isto é o melhor magnésio que existe, mas também é muito caro. Nós podemos usar o magnésio mineral, que está no mercado agora, que vem estes sobrecitos de 30 gramas, mas temos que ver que usamos o cloreto de magnésio, porque também existe o sulfato de magnésio, que aqui se chama sal amarga. Isso nós não podemos usar, porque a sal amarga, se tem magnésio, mas o corpo tem que converter isso em cloreto de magnésio. E muitas pessoas de certa idade, vamos dizer 40, 45 anos, 50 anos, às vezes ao frente, então já as pessoas não têm suficiente cloreto, porque nós usamos o cloro para a digestão dos nossos alimentos. Então, muitas pessoas têm faltante e não podem converter o sulfato de magnésio em cloreto de magnésio. Assim que usa de uma vez o cloreto de magnésio. Nada menos que um milagre se pode esperar em termos da melhora da saúde em geral, se os níveis celulares de magnésio aumentarem. Assim que precisamos aumentar os níveis de magnésio dentro das nossas células. Agora, a maior parte do magnésio está depositado nos nossos ossos. Nós precisamos de um tratamento de mínimo 3 a 4 e possivelmente melhor de 6 meses de um tratamento de magnésio, como eu estive explicando anteriormente, que você vai beber 3 vezes ao dia, uns 60, 80 mililitros da mistura de magnésio que eu expliquei, e você faz isso por uns 3 a 6 meses, então já o teu nível de magnésio na célula já chega a um óptimo.
e depois disso, então, podemos reduzir um pouco, mas eu acredito que seria melhor usar magnésio quase para o resto da nossa vida. Não precisamos usar todos os dias, podemos usar de vez em quando, ou podemos usar todos os dias uma quantidade menor, mas sim precisamos o magnésio. Cloreto de magnésio, quando se aplica diretamente na pele, é absorvida transdermicamente e tem um efeito quase imediato no dor agudo ou crônico. Isto é muito bom saber, como eu já estive explicando antes, que vocês podem comprar garrafas que se pode usar, que tem como chama, uma coisa para mojar, então podemos mojar a parte de pele onde temos dores. E isto trabalha muito bem, muito efetivo, contra dores também crônicos. Agora, existe um poder e uma força no magnésio que não se pode igualar com nada no mundo da medicina. Não existe substituto para o magnésio na filosofia, não existe substituto para o magnésio na fisiologia humana. Nada se aproxima a ele em termos do seu efeito sobre a fisiologia das células em geral. Sem suficiente magnésio, o corpo acumula toxinas e resíduos de ácidos e se degenera rapidamente e envelhece prematuramente. Já isto é praticamente um resumo do que estivemos vendo até agora. Por isso, o magnésio é um mineral chamado juvenescedor. E eu espero que vocês usam toda esta informação e começam a usar o magnésio, porque muitas pessoas hoje em dia estão sofrendo ou têm o corpo em uma situação pré-cancerosa, porque lembra-te que o câncer não se desenvolve de um dia a outro. Quando o médico está diagnosticando um câncer, então já você tinha o câncer possivelmente de 20 a 40 anos. Assim que muitas pessoas neste momento já têm câncer, só que o médico ainda não pode detectar o câncer, porque não é visível, mas tu tens uma condição cancerosa no corpo. Então usa o magnésio para que se pode eliminar isso. Também o magnésio é muito alcalino, então todas as pessoas, exceto se tem um conhecimento especial de saúde e nutrição, algumas pessoas que já conhecem bem como manter um corpo alcalino, exceto destas pessoas, este grupo especial de pessoas, todo mundo está muito ácido. E o magnésio te vai ajudar a alcalinizar o corpo. Muitas pessoas, como já estamos vendo também, que vivem com o medo de ter um ataque cardíaco, porque eu tenho muitas pessoas que vêm, eu tenho muito dor aqui no peito, esta parte, ou tenho dor no braço, porque quando temos problemas de coração, o dor normalmente se vai a mostrar aqui no braço. Então a gente vem todo assustados. Nós podemos fazer muito em contra de todos estes perigos, porque a causa de morte número 1 neste momento é o ataque cardíaco, e depois a causa número 2 é o câncer. E todas estas duas coisas podemos quase evitar, não completamente evitar, porque precisamos fazer um pouco mais que só usar magnésio, mas o magnésio é um bom começo. E depois eu vou
a recomendar para usar uma boa dieta em combinação com o magnésio. Assim que não só usa o magnésio para já eliminar toda a doença, tens que fazer mais correções no teu estilo de vida, que inclui beber água, comer bons alimentos naturais, como Deus os faz, fazer exercício, respirar ar fresco, usar a luz solar e também ter paz com Deus, porque a confiança em Deus também é uma das leis de saúde que nós temos. E quando vamos a falar da confiança em Deus, vamos aprender quão importante é ter paz com Deus. E esta paz com Deus só podemos adquirir se estamos estudando a Bíblia. Bem, amigo, eu acho que hoje aprendeu algumas coisas mais e espero que vocês podem já praticar isso na vida diária e que a tua vida vai mudar um pouco e que vais a viver uma vida mais saudável. E se usa o magnésio, vai a sentir um efeito em muitos poucos dias. Assim que adiante e que Deus te abençoe e até a próxima.